Você já se perguntou o que realmente acontece quando enfrentamos o último respiro? A morte é uma certeza para todos nós, uma parte inevitável da experiência humana. Desde que o pecado entrou no mundo, a mortalidade nos acompanha, nos forçando a refletir sobre o sentido da vida e o que nos espera além deste plano. Mas, e se eu dissesse que, em meio a essa certeza, existem histórias que desafiam essa regra? Histórias que nos levam a questionar a própria essência do ciclo da vida e da morte. Na Bíblia, encontramos o relato de 3 homens que não experimentaram a morte. 3 figuras que viveram de maneira tão especial, tão conectadas com o propósito divino, que o Criador decidiu intervir de forma sobrenatural em seus destinos. Essas histórias não apenas fascinam, mas nos fazem refletir sobre a profundidade da fé e o poder de caminhar em comunhão com Deus. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios de Enoque, Elias e Melquisedeque. Cada um deles viveu de maneira extraordinária, deixando lições que transcendem o tempo e as culturas. Se você quer descobrir como eles desafiaram o destino comum de toda a humanidade, prepare-se para esta jornada repleta de revelações e verdades transformadoras. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos explorar esse mistério divino. Era um tempo de escuridão, onde a bondade parecia ter desaparecido da face da terra. O coração das pessoas estava repleto de pensamentos malignos, e suas ações refletiam uma sociedade que havia se afastado completamente do Criador. Violência, inveja e corrupção reinavam, tornando-se o padrão de vida de uma humanidade que escolheu trilhar seus próprios caminhos. Em meio a essa decadência moral, surgiu Enoque, um homem cuja história transcendeu os séculos e continua a nos inspirar até hoje. Mas quem era Enoque e o que ele fez de tão extraordinário para ser levado ao céu sem passar pela morte? Enoque não era um homem comum. Ele pertencia à linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que deu continuidade à descendência fiel ao Senhor. Gênesis nos revela que Enoque caminhou com Deus, uma frase simples, mas que carrega um significado profundo. O que significa caminhar com Deus? Não se tratava de cumprir rituais vazios ou obedecer cegamente a mandamentos. Para Enoque, era algo muito maior. Caminhar com Deus significava viver em comunhão constante, um relacionamento íntimo que transformava cada pensamento, cada decisão e cada passo de sua vida. Imagine um homem que, em meio ao caos de sua época, decidiu não se conformar com o que via ao seu redor. Ele escolheu ser diferente. Enquanto seus contemporâneos viviam mergulhados no pecado e na maldade, Enoque decidiu alinhar sua vida com a vontade de Deus. Ele buscava a presença divina todos os dias, em cada pequeno detalhe de sua existência. Essa escolha não era fácil. Afinal, ir contra a corrente exige coragem, fé e determinação. Mas Enoque estava disposto a pagar o preço. O que tornava a caminhada de Enoque tão especial era sua entrega total. Ele não buscava Deus apenas quando precisava de algo, mas porque entendia que a verdadeira plenitude estava em sua presença. A Bíblia nos diz que Enoque viveu 365 anos. Mas a partir de seus 65 anos, após o nascimento de seu filho Matusalém, sua caminhada com Deus se intensificou. É como se, naquele momento, ele tivesse compreendido que sua vida precisava ter um propósito maior. Ele não apenas existia, ele vivia para agradar ao Senhor. Agora feche os olhos por um momento e imagine a cena. Um homem andando pelos campos, sob o céu estrelado, em plena conversa com o Criador. Cada palavra, cada pensamento compartilhado era um reflexo de sua fé. Enoque não via Deus como um ser distante, mas como alguém presente, próximo, um amigo íntimo.
Essa intimidade era algo raro em sua época, mas foi justamente essa relação que o diferenciou de todos os outros. O livro de Hebreus nos dá um vislumbre da razão pela qual Enoque foi levado ao céu sem experimentar a morte. Ele tinha uma fé inabalável e agradava a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, nos diz Hebreus. Enoque não apenas acreditava, ele vivia essa fé todos os dias. Ele confiava em Deus de uma forma que desafiava a lógica humana, e essa confiança era visível em cada aspecto de sua vida. Sua caminhada não era marcada por grandes feitos ou por conquistas grandiosas aos olhos dos homens, mas pelo simples e poderoso ato de viver para agradar ao Senhor. E então chegou o dia mais extraordinário de sua vida. A Bíblia nos conta que, após 365 anos caminhando com Deus, Enoque não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Que momento deve ter sido esse? Sem aviso, sem dor, sem sofrimento, Enoque foi levado diretamente para a presença de Deus. O que será que ele sentiu naquele instante? Alegria, paz, plenitude. A verdade é que jamais saberemos os detalhes desse momento milagroso, mas podemos imaginar que foi o ápice de sua caminhada de fé. A história de Enoque nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Estamos apenas existindo ou estamos vivendo? Com propósito? Estamos caminhando com Deus ou seguindo o fluxo de um mundo que muitas vezes nos afasta do Criador? A caminhada de Enoque nos lembra que não importa quão caótico o mundo ao nosso redor possa estar, sempre há a possibilidade de escolher um caminho diferente, um caminho que agrada a Deus. E o mais inspirador é que a história de Enoque não se limita ao passado. Ela ecoa em nossas vidas hoje. Caminhar com Deus ainda é possível e não exige perfeição, mas entrega, fé e uma busca sincera pela presença divina. É um convite aberto a todos nós, independente de onde estamos ou de como começamos. Ao final, a vida de Enoque é um testemunho do que significa viver uma fé inabalável. Ele não apenas sobreviveu em um mundo caótico, ele floresceu espiritualmente. Sua história é uma prova viva de que, mesmo em meio às maiores adversidades, é possível agradar a Deus e experimentar o sobrenatural. Enoque não apenas caminhou com Deus, ele foi lembrado por isso, eternizado como um exemplo de fé para todas as gerações. Então, que tal começarmos nossa própria caminhada com Deus hoje? Talvez não saibamos o que nos espera ao longo do caminho, mas uma coisa é certa: cada passo dado em fé e obediência nos aproxima do Criador e nos leva a uma vida plena, repleta de propósito e significado. Afinal, se Enoque conseguiu em um mundo tão sombrio, por que não nós? Imagine viver em uma época onde a verdade parecia ter desaparecido, onde a adoração a ídolos e a corrupção espiritual eram a norma. Foi exatamente nesse cenário que surgiu Elias, um profeta destemido que ousou confrontar o pecado e a idolatria em Israel. Governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, o povo de Israel havia se desviado completamente dos caminhos do Senhor, voltando-se para falsos deuses como Baal. Jezabel, uma fervorosa seguidora do paganismo, não apenas promoveu a idolatria, mas também perseguiu os profetas do Senhor, tentando extinguir qualquer chama de fé que ainda restasse no povo. No entanto, em meio a esse caos espiritual, Deus levantou Elias, e ele não era apenas mais um profeta. Elias era um homem de convicções inabaláveis e coragem inigualável. Desde o início de seu ministério, ficou claro que sua missão era confrontar o pecado de Israel e chamar o povo de volta ao verdadeiro Deus. E ele não perdeu tempo.
A primeira aparição de Elias na Bíblia já é marcada por uma declaração ousada. Ele anunciou a Acabe que não haveria chuva nem orvalho em Israel por anos, a menos que fosse pela palavra de Deus. Essa seca foi um julgamento direto do Senhor sobre o povo e sua idolatria. Com a seca castigando a terra, Deus cuidou de Elias de maneiras milagrosas. Ele o enviou a um riacho, onde corvos traziam pão e carne diariamente. Imagine só, ser alimentado por pássaros, em um ato claro de cuidado divino. Quando o riacho secou, Elias foi enviado à casa de uma viúva em Sarepta. Ela estava prestes a preparar sua última refeição antes de morrer de fome com seu filho. Mas Elias pediu que ela confiasse em Deus e preparasse primeiro um pão para ele. Sua obediência resultou em um milagre. A farinha e o azeite da viúva nunca se acabaram, sustentando-os até o fim da seca. Mas a história de Elias não termina aí. Na verdade, ela apenas começava. Deus havia reservado um dos momentos mais espetaculares da história para este profeta, o confronto no Monte Carmelo. Elias desafiou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Era um momento decisivo, onde o destino espiritual de Israel estava em jogo. Imagine a cena: o Monte Carmelo lotado de pessoas, os profetas de Baal clamando desesperadamente a seu Deus falso, dançando, gritando, até se cortando, mas nada acontecia. O silêncio de Baal era ensurdecedor. Então chegou a vez de Elias. Com calma e confiança, ele reconstruiu o altar do Senhor, que havia sido negligenciado. Colocou o sacrifício sobre ele e fez algo inesperado. Mandou encharcar tudo com água, não uma, mas 3 vezes. Tudo estava encharcado, impossível de pegar fogo. E então ele orou. Não foi uma oração longa, mas uma oração de fé. E o que aconteceu em seguida foi nada menos que espetacular. Fogo desceu do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas o altar inteiro e até a água ao redor. O povo, atônito, caiu de joelhos e declarou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Foi um momento de vitória, mas a vida de Elias não foi marcada apenas por glórias. Logo após esse grande triunfo, Jezabel ameaçou sua vida e Elias fugiu para o deserto. Ele estava exausto, desanimado e sentiu-se completamente sozinho. Chegou ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. É aqui que vemos a humanidade de Elias. Apesar de ser um homem usado por Deus para realizar milagres incríveis, ele também enfrentou momentos de fraqueza e dúvida, como qualquer um de nós. E foi exatamente em sua fraqueza que Deus o encontrou. Elias, deitado sob uma árvore, recebeu a visita de um anjo que trouxe pão e água para fortalecê-lo. Com esse sustento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Lá, Elias teve um encontro profundo com Deus. Mas Deus não se revelou em um vento forte, em um terremoto ou em um fogo. Ele se manifestou em um sussurro suave, mostrando a Elias que ele estava presente, mesmo nas coisas mais simples. Esse momento não apenas restaurou as forças de Elias, mas também renovou seu propósito. O final da vida de Elias é tão extraordinário quanto o resto de sua história. Ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim, mas não temia, pois confiava plenamente em Deus. Enquanto caminhava com Eliseu, seu sucessor, eles chegaram ao Rio Jordão. Elias golpeou as águas com seu manto e o rio se abriu, permitindo que passassem a pé seco. Do outro lado, um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes apareceu e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Imagine o impacto desse momento, não apenas para Eliseu, que testemunhou tudo, mas para todos nós que lemos esse relato.
Elias foi um dos poucos homens na história que nunca experimentaram a morte. A história de Elias é um lembrete poderoso de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Ele nos mostra que, mesmo quando estamos cansados, desanimados ou nos sentindo sozinhos, Deus está presente. Elias não era perfeito, mas sua fé e obediência o tornaram um instrumento nas mãos do Criador. Você já ouviu falar de um homem cuja origem e destino são um mistério absoluto? Um personagem tão enigmático que aparece e desaparece das Escrituras sem deixar rastros, mas que carrega um significado profundo e eterno? Esse homem é Melquisedeque. Diferente de Enoque e Elias, ele não foi levado ao céu, mas sua breve menção na Bíblia levanta questionamentos que intrigam estudiosos e teólogos há séculos. Quem era ele? De onde veio? Por que seu nome ecoa até os dias de hoje? A história de Melquisedeque é breve, mas poderosa. Ele surge em Gênesis, no capítulo 14, quando Abraão, que ainda se chamava Abrão, retorna vitorioso de uma batalha. Melquisedeque, descrito como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, sai ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho e em seguida o abençoa. Como resposta, Abraão entrega a ele o dízimo de tudo que havia conquistado. E então, como num sopro, Melquisedeque desaparece das Escrituras sem genealogia, sem registro de nascimento ou morte. A ausência de informações sobre sua linhagem é o que torna sua história ainda mais intrigante. Na cultura hebraica, a descendência era extremamente importante. O sacerdócio levítico, por exemplo, exigia que seus membros fossem descendentes de Arão, o irmão de Moisés. No entanto, Melquisedeque é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, sem qualquer menção à sua ancestralidade. Como isso era possível? Como alguém poderia exercer um sacerdócio sem estar ligado a uma linhagem conhecida? Essa falta de antecedentes fez com que muitos acreditassem que Melquisedeque era mais do que um simples rei sacerdote. Alguns sugerem que ele poderia ter sido uma manifestação divina. Seja quem for, Melquisedeque representa algo grandioso. Seu nome significa Rei de Justiça, e como governante de Salém, que posteriormente se tornaria Jerusalém, ele também era o Rei da Paz. Justiça e paz. Duas características fundamentais que encontramos em apenas uma outra figura na Bíblia: Jesus Cristo. Não é à toa que no Salmo 110, Davi menciona que o Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Séculos depois, no livro de Hebreus, essa ideia é reforçada, mostrando como Jesus Cristo cumpre o papel de um sumo sacerdote eterno, não segundo a linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Essa conexão com Cristo é fascinante. Enquanto os sacerdotes levíticos precisavam oferecer sacrifícios repetidamente pelos pecados do povo, Jesus se tornou o sacrifício definitivo. O sacerdócio de Melquisedeque, por não ter início nem fim registrado, aponta para um sacerdócio eterno, o mesmo sacerdócio exercido por Cristo. Melquisedeque foi um prenúncio, um sinal do que estava por vir. Agora imagine a cena: Abraão, o patriarca da fé, vitorioso após um confronto difícil, carregando consigo riquezas e prisioneiros libertos. No meio do caminho, surge esse rei enigmático, trazendo pão e vinho, elementos que mais tarde simbolizariam o sacrifício de Cristo. Ele não exige nada, mas entrega uma bênção poderosa. E sem hesitar, Abraão responde com gratidão, oferecendo a ele o dízimo. Esse encontro foi um dos momentos mais espirituais da vida de Abraão, um sinal de que Deus estava conduzindo cada passo de sua jornada. Essa história carrega lições profundas para nós hoje. Primeiro, Melquisedeque nos lembra que a verdadeira autoridade espiritual
não vem de títulos terrenos ou linhagens humanas, mas de Deus. Ele foi rei e sacerdote não porque os homens o escolheram, mas porque Deus o estabeleceu. Da mesma forma, Jesus não veio para seguir o modelo tradicional dos sacerdotes, mas para cumprir um plano divino maior. Além disso, a aparição de Melquisedeque, no momento em que Abraão retorna de uma batalha, é um lembrete poderoso de que, mesmo após grandes conquistas, precisamos nos voltar para Deus em gratidão. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios e vencemos, corremos o risco de nos esquecer de quem nos deu a força para lutar. Abraão reconheceu a soberania de Deus ao honrar Melquisedeque com sua oferta, e essa atitude nos ensina sobre humildade e gratidão. Mas há algo ainda mais profundo. O ato de Melquisedeque trazer pão e vinho não é uma coincidência. Esses são os mesmos elementos que Jesus usaria na última ceia para representar seu corpo e seu sangue entregues por nós. Isso nos mostra que desde os tempos antigos, Deus já estava preparando o caminho para a redenção da humanidade. Melquisedeque foi um vislumbre do que estava por vir, um reflexo do sacerdócio perfeito de Cristo. Muitos mistérios cercam a figura de Melquisedeque. Alguns acreditam que ele poderia ter sido uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação, uma teofania. Outros veem nele apenas um rei sacerdote humano, cuja vida e papel apontavam para verdades maiores. Mas, independentemente de sua identidade exata, sua presença na Bíblia nos ensina sobre obediência, sobre a grandeza do plano de Deus e sobre como o verdadeiro sacerdócio vai além das tradições humanas. E agora eu pergunto a você, o que essa história significa para a sua vida? Assim como Abraão reconheceu e honrou Melquisedeque, estamos reconhecendo e honrando a Cristo em nosso dia a dia? Estamos vivendo com justiça e paz como ele representava? Essas são perguntas que nos desafiam a refletir sobre nossa caminhada espiritual. Chegamos ao fim desta incrível jornada pelas histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque, 3 homens que desafiaram o destino comum da humanidade e nos deixaram lições que ecoam até hoje. Histórias como essas nos fazem refletir sobre o propósito da nossa própria caminhada e sobre como podemos viver uma vida mais próxima de Deus, buscando fé, obediência e um compromisso verdadeiro com o Criador. Se este conteúdo falou ao seu coração, não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que precise ouvir sobre essas histórias inspiradoras. Seu simples gesto pode ser a resposta para alguém que busca fortalecer sua fé ou entender melhor o propósito divino em sua vida. Agora, queremos ouvir você. O que essas histórias significam para a sua vida? Como você busca viver em comunhão com Deus? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu testemunho pode inspirar outras pessoas a refletirem sobre sua própria caminhada. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas reflexões. Temos muito mais conteúdos inspiradores vindo por aí e queremos você junto nessa jornada de aprendizado e fé. E antes de sair, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai aprofundar ainda mais sua compreensão sobre temas que podem transformar sua maneira de enxergar a vida espiritual. Obrigado por assistir e que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.